Programação com linguagem C++. Nessa videoaula nós vamos ver a manipulação de arquivos. Bom, basicamente, para se manipular um arquivo, aqui a gente está falando de um arquivo externo, tá? Por exemplo, nós vamos manipular arquivo texto aqui. Nós vamos fazer um programa em C++ para o programa escrever um arquivo texto e para o programa ler um arquivo texto. Então, com essa possibilidade, a gente consegue fazer, né, de uma forma bem simples, programas que armazenam informações em memória definitiva, né? Não é escrevendo, né, as informações em arquivo texto, a gente faz uma espécie de uma estrutura bem simplificada de um banco de dados. Ou seja, nós conseguimos fazer o nosso programa processar, guardar informações em um meio permanente, né, de armazenamento, que não seja, né, de memória volátil, como de costume, né, que só funciona, a memória só é guardada em variáveis enquanto o programa é executado, e depois você consegue ler essas informações posteriormente. Esse tipo de recurso é utilizado com diversas finalidades, né? Você pode, como acabei já de explicar, né, fazer um recurso para armazenar o estado de execução de um programa, ou você pode até fazer processamentos onde o arquivo texto que o programa gera é o objetivo final. Um arquivo de remessa, por exemplo, né, remessa bancária, onde a informação transita de um meio para o outro por meio de um arquivo, né, no arquivo texto, um arquivo XML, aí a gente tem as possibilidades para diversos formatos, né? Não muda nada, muda só como você escreve esse arquivo, muda só o conteúdo desse arquivo. Nessa aula, nós vamos ver, né, com o arquivo texto, exemplos simples, né? Basicamente, são duas operações. É a operação de gravação de arquivo, escrita de um arquivo e leitura de um arquivo, né? Então, você vai confeccionar o arquivo, produzir a informação, e outra você vai ler a informação que estava armazenada em meio, né, de arquivo. Então é necessário abrir o arquivo com um ponteiro. Então nós vamos ver daqui um pouco em código como que a gente faz, né, para abrir esse arquivo. É necessário a gente jogar numa posição de memória o arquivo, né, a informação de abertura do arquivo por meio de um ponteiro. E para abrir um arquivo, é necessário especificar o endereço, obviamente, né, de onde está esse arquivo, ou onde você quer criar esse arquivo. É importante também saber, né, que para ler um arquivo, o arquivo tem que existir previamente, e para escrever um arquivo, para criar um arquivo, ele não necessariamente precisa de existir previamente. Se ele não existir, né, a operação de escrita de um arquivo, ela pode ser também de criação de arquivo. Então, se um arquivo não existe, ela pode ser essa operação pode ser também de criação, né? Pode ser das duas coisas. Ele cria e escreve o conteúdo dentro do arquivo. Então, para isso é necessário o endereço de onde está esse arquivo, e é necessário também a forma como você vai abrir esse arquivo. Daí tem diversas formas para abrir esse arquivo, né? Você pode abrir como para escrever um novo arquivo, se já existir um arquivo anterior. Você pode abrir para continuar escrevendo no arquivo anterior, caso ele exista. Enfim, você tem diversas possibilidades. Algumas estão aqui. Aqui eu coloquei as principais, né? Depois você pode, com uma busca bem rápida, né, encontrar diversos outros tipos de arquivos que vão de acordo com a sua necessidade, mas basicamente essas três formas de abrir o arquivo são as principais, né? A gente tem R, abre o arquivo para leitura, né? Nesse caso o arquivo deve existir para ele ser aberto. A gente tem W, né, o parâmetro W, que abre o arquivo para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado, né? Esse arquivo que você tentou abrir, caso ele não exista, ele cria esse arquivo. E se existir o conteúdo anterior é destruído. Então, se já existia um arquivo e eu abro ele com o parâmetro W,
o conteúdo que tiver lá anterior, ele é descartado e eu escrevo um novo conteúdo lá. Esse conteúdo que eu estou escrevendo, que eu estou criando o arquivo, ele vai sobrepor qualquer informação que tenha lá. E o A, ele abre um arquivo para gravação, porém, no caso do A, os dados serão adicionados no fim do arquivo, é um append, né, se ele já existir. Ou, se ele não existir, um novo arquivo será criado da mesma forma como no caso anterior, né? Ele cria um novo arquivo e ele escreve essa informação, né, nesse novo arquivo. A diferença do A para o W é que o W vai sobrepor a informação que tinha anterior e o A vai criar um novo, vai criar um novo arquivo, continuando aquele arquivo anterior que já existia. Daí nós podemos ver na prática como que funciona, né? Como que a gente consegue fazer essa manipulação. Primeiramente, né, vamos verificar aqui no código algumas informações. Aqui são só declarações de variáveis, né? Uma variável inteira, result, que é onde eu vou jogar o resultado, porque eu vou usar a função fputs. A função fputs retorna o inteiro, e eu não vou usar, né, esse result. Eu só vou usar esse result para ver se veio a informação de fim de arquivo, só para isso, né? Não vou usar ela de fato para escrever a informação. Aqui, essa str aqui, char, né, de 100 posições, é onde eu vou jogar a informação que eu quero gravar, porque eu vou colocar uma string constante. Então, eu vou jogar essa string constante dentro de uma variável. É só para isso. Se você já tiver a variável que você vai gravar, você não precisa de fazer esse processo. Você manda gravar a variável direto. É porque eu vou escrever lá linha de teste e eu consigo mandar escrever uma variável. Então, eu jogo esse linha de teste para dentro da variável e escrevo ela. Se eu já tiver, por exemplo, eu não preciso fazer esse strcpy, que é copiar essa string para essa string. Se eu já tiver informação nessa string direto, eu já posso jogar direto aqui na instrução fputs. Se eu estiver utilizando, por exemplo, o cin para jogar informação para str, eu posso eliminar essa linha aqui, tá? É só para isso que serve. E eu tenho um ponteiro, né, que eu chamei de arc aqui, e é do tipo file. Aí é importante saber que esses comandos strcpy, no caso, principalmente esse comando, strcpy, ele está no arquivo de cabeçalho string.h. Então, eu preciso de incluir esse arquivo de cabeçalho. Tá? Então, aqui, esse código, ele é para criar um arquivo, texto. Com qual conteúdo? Nesse caso, só com essa frase aqui, ó, linha de teste. Só isso. Tá? Aí vamos seguir linha por linha aqui. Nesse ponteiro do tipo file, que eu criei aqui e chamei de arc, eu vou abrir, a instrução que eu uso para abrir o arquivo texto é fopen. E aqui eu dou o endereço do arquivo texto. Percebam que eu não coloquei o endereço aqui completo, tipo c:/, meu computador, arquivos de programa, por exemplo, porque eu vou mandar escrever na raiz, no diretório raiz do meu projeto, que é onde esse código está sendo executado. Então, se eu for aqui, ó, esse projeto, né, no meu caso, ele está na área de trabalho, ele chama aula arquivo texto e ele está executando a partir daqui. Então, esse é o meu projeto. Então, eu tenho o bin, obj, aqui eu tenho o meu arquivo de projeto e aqui eu tenho o meu código fonte. Tá? São as únicas informações que eu tenho. Depois a gente volta nesse diretório para ver o resultado. Daí eu vou, assim que eu mando abrir, eu jogo a informação, né, o retorno de fopen para arc. Né? Qual que é o retorno de fopen? É o arquivo aberto, né, a informação que tem dentro do arquivo. Se não tiver nada, né, se retornou zero, né, que aqui se retornou null, desculpa, que aqui ele pode ou ter um arquivo já existente ou não ter e criar um arquivo. De toda forma, não retorna null. Ele só retorna null se ele não conseguiu fazer, né, abrir esse arquivo ou criar esse arquivo com esse nome. Então, se ele não conseguiu, ele retorna null. Então, aí a arc tem informação null.
Se ARC tiver informação null, nesse caso eu vou mostrar na tela assim, né, essa informação que houve problema na criação do arquivo, e eu dou um return 0 para finalizar o meu programa e não continuar essas linhas de baixo. Caso contrário, né, meu programa continua aqui, eu nem precisaria dar esse return, eu poderia só colocar um else e colocar esse código aqui dentro do else também, né? São outras formas de se fazer. Caso contrário, eu só vou pegar aqui essa string, né, e jogar para dentro de str. Eu não consigo fazer str recebe linha de teste, por quê? Porque str é um vetor e cada letra dessa string linha de teste seria uma posição do vetor. Eu teria que fazer str na posição 0 recebe L, str na posição 1 recebe I, str na posição 2 recebe N e assim por diante. Então, para não precisar fazer isso, eu uso a função strcpy, que copia o segundo parâmetro da função para o primeiro parâmetro da função. Então, eu tenho essa informação dentro dessa variável, que é um vetor de 100 posições. Depois eu chamo, né, a função fputs e passo o quê? 2 parâmetros. A informação que eu quero escrever e onde eu quero escrever, que é em ARC. ARC é o quê? ARC é esse arquivo aqui que eu abri, que eu criei ou que eu abri, né, caso ele já exista. Aqui eu só estou fazendo um teste, né, para ver se esse result, que é a variável do tipo inteiro aqui, que recebeu o retorno dessa função fputs, se a resposta, o retorno, a informação que tem em result, o retorno da função for EOF, equivalente a EOF, eu dou a informação que houve erro na gravação do arquivo, só para orientar o usuário. E cheguei nesse ponto, eu posso fechar o arquivo que eu abri aqui em cima com fopen. Feito isso, né, eu abri o arquivo, caso ele exista, se não existir eu criei o arquivo. Nesse caso aqui eu estou usando o W, ou seja, ele vai desprezar a informação que tiver dentro do arquivo, caso tenha, e escrever novamente o arquivo com a informação que eu tenho aqui. A cada informação que eu queira escrever nesse arquivo, eu vou ter que replicar essa linha. Eu vou ter que pôr essa linha aqui. Então aqui só tem uma linha, só vou utilizar essa linha. Se tiver várias informações, eu posso pôr um laço de repetição e assim sucessivamente. Mas é aqui que a informação está sendo colocada no arquivo ARC, de fato. Tá? Então, vou só voltar na pasta aqui, no diretório do projeto. Vocês estão vendo, ó, que tem 2 pastas e 2 arquivos. Eu vou executar esse código agora. Olha, já está aberto aqui. Vou executar esse código. Executou, né? Não mostrou nenhuma informação para mim aqui, então possivelmente não teve erro. Se eu volto aqui agora, lá, eu tenho no diretório do meu projeto arcgrave, né? arcgrave.txt. Por que ele não pôs o txt aqui? Porque está omitindo a extensão no meu sistema operacional, mas está lá, arcgrave.txt. Vou abrir o arquivo, qual é o conteúdo? Linha de teste. Então, é essa informação que eu coloquei aqui, linha de teste. Eu vou colocar mais uma informação aqui, ó, e vou salvar o arquivo. Aí vocês vão ver que salvei. Então, vou abrir, tá lá, salvei. Vou executar de novo. Como eu abri ele com W, ele vai desprezar a informação que tinha lá e vai escrever um novo arquivo só com a informação que eu tenho aqui dentro, linha de teste. Agora, vou abrir, fazer a mesma coisa e vou salvar e vou abrir ele com A, né, que é o append. Então ele não vai desprezar a informação que tinha e vai escrever linha de teste no final desse arquivo novamente. Então, olha lá, tinha informação, ele manteve a informação e escreveu linha de teste no final. Então, esse é, né, o procedimento para escrever um arquivo texto. Lógico, né, nessa videoaula de uma forma bem simplificada, né, porque as informações que nós estamos escrevendo são estáticas, né, mas você coloca isso dentro de um programa, gerando informação dinâmica, com laço de repetição, escrevendo arquivos enormes. Né, seu programa pode funcionar normalmente, né, da forma como deve funcionar, só que ao invés de você ficar jogando informação na tela, você pode jogar informação em arquivo texto. Tá? Então, esse é o procedimento para escrever arquivo texto. Bom, vamos ver agora como é o procedimento para ler o arquivo texto. Né? Então, o procedimento é muito parecido. Né?
Aqui eu só mudei o nome das variáveis, alguns nomes de variáveis, né? Então tem um arquivo, um ponteiro do tipo file, né? Que é onde eu vou abrir o arquivo. No exemplo para escrever eu usei str, que eu estou usando linha, né? O nome da variável, nome do vetor onde eu vou jogar a informação. E o resultado eu estou jogando num ponteiro de char, tá? E uma variável inteira porque eu vou usar um laço de repetição. Bom, então aqui eu vou abrir um arquivo texto. Eu vou usar a mesma instrução para abrir. Vou abrir do mesmo jeito, né? Até tem uma variação de RT. Eu vou tirar o RT, né? Só para a gente ver de acordo com o exemplo anterior. Mas eu posso usar RT também. Tá? Eu vou abrir um arquivo. Qual arquivo? arcgrave.txt. De que jeito? R, né? Que é para leitura. E vou jogar para dentro desse ponteiro arc, né? Que é onde está o meu arquivo. Se se fopen retornou null para arc, significa que eu tive problemas para abrir o arquivo. Nesse caso, pode ser que o arquivo não exista. Ele não vai escrever o arquivo. No caso da leitura, ele não cria um arquivo caso o arquivo não exista. Diferente da escrita, né? E pronto, terminei. Aí aqui eu só tenho uma variável de controle, né? Para eu usar, que eu vou escrever linha, né? Eu vou escrever a informação linha 1, a informação que está no arquivo na linha 1, linha 2, a informação que está no arquivo na linha 2 e assim sucessivamente. Então, por isso que eu declarei esse i aqui. Aí eu vou fazer um laço de repetição, que é enquanto fim do arquivo. Qual arquivo? Arc não, estou negando. Então, aqui verifica se há fim do arquivo. Qual arquivo? Que eu passo como parâmetro. Essa função feof. Se achou o fim do arquivo, ele para. Então, enquanto ele não acha o fim do arquivo, que eu passei como parâmetro, ele vai repetir isso que está aqui dentro. Então, ele vai usar fgets, a função fgets, passar como parâmetro linha, né? Linha é o vetor que eu criei aqui do tipo char, né? como primeiro parâmetro. E daí ele vai... aqui ele vai especificar o tamanho, né? Quantos caracteres que ele vai ler e jogar para dentro desse vetor. Então, é 100. E qual arquivo que ele vai ler, que é arc, né? Aqui ele só vai fazer um teste, né? Se result, ou seja, vai fazer isso aqui enquanto result diferente de 0, só para escrever na tela linha por linha, né? Dessa informação, né? Cada vez que ele passa nesse laço, linha vai receber um valor que é a próxima linha. Então ele faz leitura linha por linha. Então fget sempre vai pegar a linha corrente até que ele encontre o fim do arquivo, que é a condição de parada do laço de repetição. Então aqui está usando o printf, né? Pode usar cout também, né? Depende de como você quiser fazer. Você pode formatar com printf também. Aqui não tem problema, tá? E depois que ele fez essa condição, eu aumento o i++, né? Eu incremento o i, que é a variável só que vai escrever linha 1, né? Ele só vai escrever aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e jogar a informação do vetor que ele capturou com fgets linha por linha do arquivo. Depois de feito isso, a exemplo da escrita, ele fecha o arquivo, né? É necessário fechar. Aqui eu só saltei duas linhas para não ficar aquela informação de pressione qualquer tecla lá para continuar, porque o programa vai terminar, né? Então eu vou ler esse mesmo arquivo que eu escrevi no exemplo anterior. Então tá lá, e tem 3 linhas, né? Linha de teste, depois esses caracteres aqui. Eu vou até quebrar essa linha de teste com a linha de baixo, vai ficar 4 linhas, né? Então tem linha de teste, esses caracteres de linha de teste. Vou salvar, né? E agora eu vou executar o meu programa ir lá naquele arquivo e ler aquele arquivo. Então olha lá, a linha 1, linha de teste. Esse linha 1 é uma informação que não precisa ter no seu programa, tá, gente? Isso aqui não vem estático, não. Isso aqui eu que coloquei aqui, ó. Linha percentual D, né? Linha 1. Vamos fazer pegar o arquivo aqui. Vamos fazer outras coisas aqui. Teste. Colocar umas informações aqui. Beleza, salvo o arquivo. É um arquivo já colocado previamente, né, dentro do meu projeto. E aqui o meu programa foi lá e leu esse mesmo arquivo. Bom,
Este, né, é o procedimento para leitura, para escrita e leitura de arquivo texto.